Os postos de gasolina de São Paulo estão fechando por causa da falta de combustível com a greve dos petroleiros. Os que ainda funcionam já reduziram o horário e o abastecimento de gás é cada vez mais crítico na cidade. Para a população, resta a paciência para enfrentar as filas e o improviso na hora de cozinhar. Na casa de Dona Rosa, a churrasqueira do domingo agora garante o almoço e o jantar da semana. Ela dribla a falta do gás, preparando o trivial na chama do carvão. Difícil cozinhar desse jeito, né? Cozinha de baixo e de cima fica duro. Se você mistura tudo, um pouco fica aquele monte de polenta, o outro fica... Eu só sei que é muito ruim. Dona Rosa não é a única passando por esse tipo de dificuldade. O improviso na cozinha virou uma necessidade para milhares de pessoas que dependem do gás de cozinha. É também a única forma de evitar o sacrifício da fila do botijão. Cansaço, desânimo, confusão. Dessa cena que se repete todos os dias na porta dos revendedores, já participam até funcionários de hospitais. A senhora veio buscar gás para quê? O laboratório. Nos postos de combustíveis, a situação também piora a cada dia. Muitos nem abriram no fim de semana e permaneceram fechados hoje. Nesta avenida da zona oeste da capital, o único posto que recebeu combustível ficou congestionado desde cedo. Tem que ficar na fila, vai fazer o quê? Não tem por aí. Muitos lugares não tem, a maioria dos lugares não tem. A Federação Nacional dos Revendedores pode recomendar que os postos fechem às 8 da noite para evitar o desabastecimento. Mas na prática, a medida já está sendo adotada. Ninguém está recebendo o produto, não tem por que ficar aberto até as 10 horas. Vai deixar o frentista aqui esperando sem ter o que fazer. Acho que todo mundo está fechando mais cedo pela falta de produto mesmo. No Ceará, os petroleiros cortaram hoje o fornecimento de gás natural para um dos maiores hospitais de Fortaleza. Desde o início da greve, a produção de gás natural estava reduzida a 20%. Agora, com o corte total do fornecimento, mais de 15 indústrias ficam prejudicadas, além do Hospital Geral de Fortaleza. E no Paraná está começando a faltar gasolina em alguns postos de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Segundo os donos de postos, as distribuidoras reduziram em 30% o volume de entrega do combustível. O Sindicato dos Petroleiros entrou na Justiça com um pedido de habeas corpus para a saída de 20 funcionários da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. A equipe, que faz a segurança dos equipamentos da refinaria, está trabalhando desde quarta-feira, quando o Exército ocupou a refinaria. Na maior refinaria do Brasil, em Paulínia, a 114 quilômetros de São Paulo, 22 técnicos do Ministério das Minas e Energia estão avaliando os equipamentos para a volta da produção de gás de cozinha e gasolina. A refinaria, que permanece ocupada pelo Exército, está produzindo apenas óleo diesel. 40 técnicos e engenheiros mantêm a Replan funcionando com 30% da capacidade. A Petrobras pediu, através de uma carta aos grevistas, que pelo menos 18 petroleiros voltassem ao trabalho para retomar a produção de gás de cozinha e gasolina. Se isso acontecesse, a empresa suspenderia as 26 demissões já anunciadas. O Sindicato dos Petroleiros não concordou com o pedido. Na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, 60 grevistas trabalham na recuperação dos equipamentos danificados durante uma explosão no sábado à tarde. O acidente aconteceu na principal unidade da refinaria, onde são produzidos gasolina e gás de cozinha. A Petrobras ainda está verificando a causa da explosão e a extensão dos prejuízos. Segundo a empresa, o acidente pode ter sido provocado pelo acúmulo de gases nos equipamentos, que estão parados desde o começo da greve. Agora à tarde, um navio da Romênia deve descarregar 73 milhões de litros de óleo diesel no terminal da Petrobras em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Agora à tarde, a Federação Nacional dos Revendedores de Combustíveis vai entrar com uma ação na Justiça contra a Federação Única dos Petroleiros, pedindo um ressarcimento dos prejuízos causados pela greve. A federação representa 34 sindicatos e 25 mil postos. No último boletim divulgado pela Petrobras, a empresa informa que os empregados estão retornando gradativamente ao trabalho. A produção nacional de petróleo está aumentando, atingindo 52% da produção normal. A produção de gás natural já representa 80% do produzido antes da greve. O refino de petróleo nas diversas refinarias do país atinge 42% da capacidade. Segundo a Petrobras, só a refinaria de Cubatão, em São Paulo, continua parada. Estão operando em plena capacidade as refinarias de Gabriel Passos, em Minas, e a de Manaus. As demais, nos estados do Rio, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo, operam parcialmente. O presidente da Federação Única dos Petroleiros passou amanhã na sede da Petrobras, no Rio. Antônio Carlos Spies foi tentar reabrir as negociações com a direção da empresa.
Em pelo menos metade dos postos do Rio falta algum tipo de combustível. O sindicato está recomendando a redução no horário de atendimento. Além de gasolina, já começa a faltar álcool nos postos do Rio. Por causa da entre-safra de cana, a produção e distribuição estão atrasadas. Este posto anuncia que tem combustível, mas o estoque está no fim. A Federação Nacional dos Revendedores de Combustível está aconselhando aos postos a fechar depois das 8 da noite e nos fins de semana, para evitar que os estoques acabem. A direção da Petrobras está mantendo contatos informais com representantes da Federação Única dos Petroleiros, informando que está disposta a negociar alguns itens da pauta de reivindicações. As negociações só serão retomadas oficialmente quando os petroleiros voltarem ao trabalho. Com o fim da greve, a empresa poderá discutir o desconto dos dias parados e rever algumas emissões. Mas os itens econômicos não vão ser negociados, para não desrespeitar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou a greve abusiva. A direção da Federação Única dos Petroleiros veio à sede da Petrobras no Rio para tentar reabrir as negociações. O presidente da Federação Única dos Petroleiros não foi recebido pelo presidente da Petrobras, Joel Renaud. 2 parlamentares do PT de São Paulo, que acompanhavam o sindicalista, conversaram com o superintendente de recursos humanos da Petrobras. Nesta reunião, a empresa reafirmou que as negociações só serão abertas depois da volta ao trabalho dos petroleiros. Nesta manhã, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, apontou a greve dos petroleiros como um dos fatores responsáveis pelo déficit na balança comercial brasileira no mês de maio. O ministro participou da abertura de um encontro para discutir os mercados de capitais das Américas.